Ação? Isso. Agora foi. Tá. Eu não gosto muito do Meet porque não aparece a minha cara, eu não sei como é que tá vocês. Mas bom dia, gente. Eu sou a Clarissa. Eu sou engenheira florestal e daqui a pouco eu viro agrônoma, que eu vou formar, eu espero, esse período. A Manu me chamou para falar sobre esse tema de tipo de agricultura e como é que a gente cultiva café. Então, eu vou fazer uma apresentação. Eu coloquei muito mais imagem do que texto, que daí eu vou ficar falando, que para mim é melhor, porque assim que é mais legal. E como eu falei, a minha formação, eu sou praticamente o próprio sistema agroflorestal, então para mim esse tema é bem, assim, que eu gosto bastante. Então, se eu empolgar, vocês me seguram, porque eu gosto de falar sobre. E o que a gente vai ver hoje? A gente vai falar sobre os tipos de agricultura, vários, na verdade, ao longo da história, a agricultura, ela foi evoluindo, ela foi se aprimorando, então a gente tem vários tipos, mas todos partiram lá do primeiro homem da humanidade, a mulher, não sei, a gente não sabe ainda, que viu que uma semente germinava e dava uma planta nova. E como é que a gente cultiva o café com esses tipos de agriculturas disponíveis? E eu queria perguntar para vocês, quais os tipos de agricultura que você conhece? Pessoa de agrárias sabe bastante, mas o pessoal que não é de agrárias, como é que vocês entendem a agricultura? Eu não vou responder, vou dar a chance para os coleguinhas. Lembrando que a sua horta, o seu vasinho, o seu... Deixa eu pensar aqui. A sua planta na água é um tipo de agricultura. Então, você tem agricultura em volta de você, aí você nem percebe. Você acha que o seu jardinzinho na frente da sua casa não é uma agricultura, mas é uma agricultura. E se você planta alguma coisa, você cuida direitinho, você presta atenção como é que isso se desenvolve, que tipo de adubo que você usa, como é que é o cuidado que você tem com a sua plantinha no seu vasinho. Você está fazendo uma agricultura e às vezes não sabe. Ninguém vai me responder? Gente, ninguém... Deixa eu falar, então. Ó, aqui em casa, atualmente, esse final de semana, morreu meu pé de pimenta e de manjericão, por motivos de pulgões. Ficou orquídea e suculentas. É o que temos, mas aqui em casa a gente já plantou tomate, já plantou o que mais, Adriana? Acho que só tomate, né? Depois a gente viajou e acabou que não deu certo. A gente deixou na casa de um amigo e aí encheu de praguinhas nas plantinhas, gente. O povo viaja, deixa os animais de estimação, nós deixamos um tanto de plantinha de estimação, mas aí depois deu ruim. E aí agora tem orquídea e suculenta, dos remanescentes. Muito legal. Que também é uma agricultura, a gente chama de agricultura urbana, que a gente produz na cidade. É uma agricultura que eu acho que é um nicho muito interessante de se explorar. Quem tiver aí na agronomia, quiser dar consultoria nessa área, eu acho bem mais, como é que fala? É promissora essa área. Então, eu vou começar a falar aqui dos tipos de agricultura. Contar para vocês que a agricultura ela evoluiu ao longo da história, mas assim, cada civilização, cada povo tem um jeito de cultivar a terra e de acordo com a diversidade que eles têm lá no local, isso varia no tempo e no espaço. Eu tenho um livro que eu acabei de perder aqui, que é esse aqui, vocês estão vendo? Tá muito branco. Chega mais perto. Histórias das agriculturas Histórias no mundo. Ai, que tudo. Eu li Agricultoras. Esse livro aqui é maravilhoso, só que eu não consegui acabar de ler porque ele é bem denso. Ele dá um contexto histórico e cada civilização tem um jeito de cultivar a terra. Hoje em dia a gente está mais globalizado, assim, a gente cultiva muitas coisas que são oriundas de outros países, mas nesse livro ele meio que detalha, assim, como é que os incas plantavam o milho, como é que o pessoal lá na Arábia plantava as espécies da Arábia, o pessoal do Mediterrâneo, as verduras que a gente come, a maioria são mediterrâneas, o pessoal da Ásia.
Então, isso é interessante saber que cada civilização, cada povo, eles tinham os seus métodos de cultivo, eles foram evoluindo de acordo com a tecnologia que foi se desenvolvendo. Então, é muito legal ver isso. Então, cada local tem essa agricultura. Só que eu queria, nesse livro fala, é uma coisa que todo mundo, hoje em dia, a gente está mais ligado. Não adianta nada você ter a melhor agricultura do mundo, toda a tecnologia, enquanto pessoas ainda passam fome no mundo. Então, a gente tem que pensar que a gente evolui essa agricultura para quem e para quê. Então, a gente começa aqui falando que é o modo tradicional, será? O convencional, que é o que a gente mais usa hoje em dia, que ele é baseado praticamente em pacotes tecnológicos, tanto em produtos que a gente usa, quanto nos maquinários que são utilizados. Eu sou totalmente a favor desses pacotes serem difundidos para todo mundo que queira plantar. Então, não somente o grande produtor, que tem lá todo o dinheiro para investir numa irrigação de... Como é que chama? Pivô central lá no meio do Mato Grosso, quando a gente que planta aqui no nosso hortinho em casa. E essa agricultura, ela começou a ser a tradicional depois da Revolução Verde, porque teve todo lá o suprimento tecnológico que foi desenvolvido nos pós-guerra, que foram ofertados para alguns países para poder melhorar a produção. Isso é muito bom? É, porque você vai garantir produção de alimentos para muitas pessoas, mas isso acaba sendo excludente com outras pessoas. Se alguém quiser falar, pode falar, porque eu estou vendo o microfone ligado. E tem a orgânica. A orgânica é assim, até antes da Revolução Verde, a gente podia chamar todas as agriculturas de orgânica? Poderíamos. Só que agora a gente tem leis... Oi, cachorro. Nós temos leis que organizam bem, definem, dão as técnicas do que é orgânico. Então, em 2003, foi assinada a Lei 10.831, que diz o que é agricultura orgânica e diz que há algumas técnicas específicas que definem a agricultura orgânica. Então, a agricultura orgânica é um sistema não convencional em relação ao que a gente usa atualmente de produção, e ele é baseado em princípios ecológicos, ou seja, você não usa alguns produtos, você não faz certas práticas, você tem que tomar um cuidado da sua plantação orgânica não estar próxima de outras pessoas que não cultivam orgânico, para não ter contaminação de deriva. E eu selecionei alguns pontos que eu vou falar aqui, que a agricultura orgânica, ela otimiza o uso de recursos naturais e socioeconômicos, respeita a integridade cultural das comunidades rurais. Os métodos, eles contrapõem aos métodos tradicionais que a gente via no sistema anterior. Você não usa os organismos geneticamente modificados e as radiações ionizantes, que pode interferir nesse sistema. O processo é tudo diferente e também preconiza a proteção ao meio ambiente. Então, esse é o manejo. Eu falo que a gente divide a agricultura em tipos de manejo. E esse manejo, ele otimiza os recursos naturais. E a agricultura orgânica, ela trabalha com certificações. Essas certificações têm esse produto orgânico do Brasil, que é o selo geral, que é o da lei, e tem alguns outros selos que eles são mais específicos, que é o biodinâmico, esse EcoCert de alimentos vegetarianos, que inclui, se não explora animal, tem vários tipos. Eu coloquei só alguns. Oi? Você não vê o chat, né? Você tá com tela inteira. Tô com tela inteira. Ah, que o povo tá falando horrores aqui. Aí a Marcela perguntou em que década que aconteceu a Revolução Verde. Foi entre a década de 1960 e 1970, eu acho, né? Foi. Beleza. Eu queria 2 telas, gente, porque eu estou sem dinheiro. Mas, se alguém perguntar, você me avisa aí que eu vou respondendo. Beleza. E, aparelho, às vezes, no biodinâmico. E tem esses selos mais específicos. A legislação brasileira, eu achei uma página inteira só de instruções normativas com, alguns pormenores para você ter semente orgânica de árvore, semente
muda orgânica de café, de hortaliça, então tem alguns certos detalhes que cada instrução normativa do MAPA, né, o Ministério da Agricultura, ele tem para você ter essa certificação orgânica. A certificação orgânica pode ser feita por auditorias, tem o sistema participativo, aqui no sul de Minas tem o que chama Orgânico Sul de Minas, tem também no Instagram, eles fazem reuniões e os produtores, eles se unem para poder um certificar o outro, então essa certificação vale também. E tem também por controle social, que é assim, a feira que você vai lá amanhã, lá na pracinha, você confia na pessoa que é um agricultor familiar que produz de modo orgânico. Então, isso a gente chama também de controle social, para você ter essa certeza que o produto é orgânico. Deixa eu um pouquinho. E também a gente tem como modo de produção, que ele pode ser orgânico ou não, os sistemas agroflorestais. O sistema agroflorestal, o principal componente desse sistema é a árvore. Se não tiver árvore, não é sistema agroflorestal. Pode ser desde lá do ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que você planta eucalipto, bota boi e soja no seu terreno, até o seu quintal agroflorestal. Eu falo que muita gente tem o quintal agroflorestal e nem percebe. Meu vizinho aqui na frente, eu vi que ele tem pé de manga, ele tem pé de mamão, ele tem uma horta, ele tem um quintal agroflorestal e nem percebeu, mas que é uma coisa bem comum aqui no Brasil. A gente tem quintais maiores e nem percebe que a gente tem esse sistema maravilhoso no seu quintal. Então, o sistema agroflorestal, ele tem a árvore, ele preza pelo melhor aproveitamento dos seus recursos, tanto da água, quanto do solo, quanto da luz do sol. Então, você pode ver, eu deveria pôr um desenho aqui mostrando como é que é, mas pensa, você tem uma árvore, você aproveita o extrato vertical de todo a altura da árvore, você tem uma planta mais baixa, então você já aproveita isso no modo horizontal, você pode plantar alguma coisa que te dê uma raiz, então você aproveita todo aquele espaço, tanto ele no vertical quanto no solo, você tem luz sendo aproveitada, você tem a sua água sendo aproveitada, o adubo que você vai colocar ele vai ser aproveitado de modo diferente. E a gente também diz que um dos princípios mais interessantes do sistema agroflorestal é que você tem a rentabilidade escalonada. Quando você vai plantar um cafezinho, você vai ter a sua renda do café somente na época da colheita, da safra. O sistema agroflorestal, você consegue ter mais produtos, você ter a sua renda escalonada. Você pode, não vou dar exemplo de café agora não, mas você vai o ILPF, você vai plantar, na hora que você plantar o eucalipto. Você plantou o eucalipto, daqui 7 anos ou mais vai ter o eucalipto. Aí, enquanto isso, você planta alguma coisa de ciclo anual. Planta uma soja, planta um milho, planta qualquer outra coisa. Você vai ter a sua renda já garantida naquele ano. Depois que a árvore cresce, que fica meio difícil você colocar alguma coisa que precise de sol, você joga lá a braquiária ou um outro tipo de gramínea, e com isso você vai colocar o gado. Você vai ter a renda gerada por aquele gado. Então, são modos de pensar, como é que chama? Manejos diferentes, é uma coisa muito bem planejada, não é somente você jogar, como diz o professor da floresta, o Gris, ele falava assim, meu bicho grilo solto com a semente no bornar, jogando a semente ao léu, achando que vai ter um sistema florestal. Você tem que pensar muito bem. Inclusive, eu estou mostrando outro livro. Dá para ver? Gente. Chega mais pertinho, Claire. Você está falando horrores aqui pelo negócio. Eucalipto em sistemas agroflorestais. Se eu não me engano, até tem esse... É o livro do Grise? É o livro do Grise, gente. O Grise é o amor da minha vida. Eu acho que ele em PDF. É falsão meu, tá, gente? É chique igual a Claire. Eu tenho a edição mais recente, que ele deu uma editada. O livro chama Eucalipto em sistemas florestais, só que os primeiros capítulos são basicamente apresentando o que é SAF, que é o sistema florestal, e dando quais são os princípios, por que a gente planta, como, planeja.
até o quebra-vento que a gente vê em algumas fazendas, ele faz parte desse planejamento do sistema agroflorestal, que você tem uma árvore ali, então você tem que pensar em todo. O quebra-vento é o seguinte, o café ele é muito importante, porque o café ele tem uma certa sensibilidade ao frio. O quebra-vento ele tem que ter uma altura predeterminada de acordo com a sua área plantada. A árvore está aqui e o seu cafezal está aqui. O vento vai chegar aqui em cima. Então, aí você tem que pensar que se o vento chegar aqui rasteiro no café, vai ter um problema. Então, você põe a árvore aqui para o vento ser quebrado e ele ir mais suavemente para não afetar a planta do café e não afetar a sua produção. Então, é muito legal, é muito interessante. A gente tem uma disciplina inteira disso, então eu nem coloquei slide sobre, porque senão eu ia ficar contando todas as matérias da floresta relacionadas com o sistema florestal. Claire, Então, o Adriano levantou a mão. oi. Diga, Adriano. Ô, Clarice, eu tenho uma pergunta para você sobre a questão do sistema agroflorestal. Como eu estou meio desatualizado, assim, e tal, eu lembro da época que eu estudava, né, ciências agrárias, assim, eu lembro que uma das grandes barreiras na questão do sistema agroflorestal, principalmente com o eucalipto, é porque o eucalipto, ele libera uma toxina, né, que impede o crescimento de outras plantas próximas, assim. Hoje já tem alguma questão de cultivar, alguma coisa assim, do café que consegue um desenvolvimento junto com o eucalipto? Como é que está essa situação? Deixa eu contar que eu até olhei no livro do Gris, dei uma pesquisada, não tem muito sistema de eucalipto com café. Não... Mas esse negócio dele, ele realmente, ele tem uma certa, como é que chama? Agora esqueci o nome. É uma fitolexina, não é? Não, é uma fitolexina, não é não? Algum composto ali que em volta, assim, não tem você não consegue plantar muita coisa. Algumas cultivares de eucalipto não tem tantas, então você tem que selecionar. Quando você vai plantar um eucalipto, você tem que pensar muito, planejando qual cultivar, qual híbrido. Então, às vezes, você tem que achar um híbrido que não tenha tanto essa substância e achar uma cultura, tem a distância também, você não pode plantar tão pertinho do eucalipto. Então, todo esse planejamento, você tem que pensar, se não ter essa perda. Então, são muitos fatores a se considerar. Contar uma coisa para vocês aqui, mas é super empírico. Lá na Maria Helena, quem já foi lá, bem na entrada, de um lado tem uma linha de eucaliptos. Você lembra disso, Clarice? E do outro lado, bem na entrada, de um lado é uma linha de eucalipto, do lado direito, e do lado esquerdo já tem um talhão de café. Esse talhão de café, gente, principalmente o café que é sombreado pelo eucalipto, ele não dá bom. Não dá bom. Ele tem menor produção, esse que é muito sombreado pelo eucalipto, por outras questões, né? Não apenas pelo eucalipto, mas ele é todo cercado, porque não é só esse lado direito da entrada. Em volta dele, tudo é eucalipto. E não tem uma prova de xícara nele que fique boa. Tanto que o ano passado, a Maria Helena até apelou e fez a coleta seletiva manual, que é caríssima. O negócio, gente, não bebeu... a gente não sabe o que acontece com esse café. Então, conversei com várias pessoas, professores da UFLA, a gente chegou a duas possíveis conclusões. Primeiro, eucalipto, e segundo, se forma uma bolha e que esse fruto ele não consegue... a questão fisiológica lá da rota metabólica dos açúcares. Então, ele não consegue completar algumas rotas por conta de como acontece ali, mas o eucalipto foi uma questão levantada por muitos professores. Então, não sei, né? Questionamento. Eu também acho que... Não lembro, se estava muito sombreado. Estava? Não, ele não é muito sombreado. A beirada ela é bem sombreada, mas a parte do meio e assim ela não é tão sombreada pelo eucalipto. Mas tem que ter alguma relação ali, porque não tem. Tanto que eu não vejo muito, a gente vê trabalho com outras espécies de árvore, mas com eucalipto em si é difícil de ver, viu? Sim. Então, aparentemente, não mudou muito do que eu estudava. Né? Eu lembro que o professor meu falava assim, lugar onde tem eucalipto, nem passarinho não tem, gente. Ai, que mentira, né? Assim também não.
E passarinho. Lá na UFA, o que mais tem lá naqueles eucalipto é passarinho e aranha. Mas a gente tem que pensar que a gente não precisa plantar somente eucalipto. Tem mais árvores que a gente pode colocar para arborizar esse cafezal. Tanto que eu vi muitos trabalhos com mogno, com cedro. Tem uma outra espécie que o pessoal coloca bastante, que eu esqueci o nome agora, eu deveria lembrar. Mas eucalipto mesmo, quando você quer plantar para madeira, é melhor você investir numa espécie que te dê uma rentabilidade maior depois, já que você vai ficar anos e anos plantando uma madeira mais rentável, mais interessante para venda. Pois é. Perfeito. Obrigado, viu? Então, como é que a gente planta o café? O café, então, a gente pode pensar. Eu classifiquei aqui com a classificação de Clarissa, porque tem vários nomes e eu botei o nome aqui mais fácil para a gente conversar. A gente pode... Tem o pleno sol, que é o mais comum hoje em dia, que é o que a gente mais vê nas fazendas aqui na região e também no Brasil. Esse café, ele é totalmente melhorado para ter altas produtividades e fácil manejo, para você passar maquinário, para você conseguir ter a logística dessa colheita, do manejo, para você garantir um bom rendimento do seu plantio. E ele pode ser orgânico ou não. Eu estava com uma conversa com o pessoal esses dias, só falando assim, mas o café orgânico não é bom. Aí vai depender muito de como você vai manejar esse café e como você vai fazer o pós-colheita desse café. O café orgânico, ele pode ser tradicional, do jeito que a gente compra no mercado, bota um selo de orgânico ali para vender mais caro, mas ele não é uma bebida boa. E pode ser o orgânico top das galáxias, que você vai selecionar, fazer todo o cuidado para ter uma bebida boa. Então, o café, dizer que ele é orgânico somente, não é uma garantia que ele vai ser um bom café, porque isso vai depender depois dos processos que você tem depois da colheita. Da Manu. Quando a Clarissa terminar, eu quero falar a respeito dessa questão de café de qualidade e cafés orgânicos, para vocês tentarem entender o que é uma produção orgânica, o que é um café orgânico, e que isso não tem realmente nada a ver com a qualidade, e como que isso pode interferir na qualidade da bebida. Então, não vou falar agora, porque pode ser que esteja na fala dela aí, mas depois eu falo mais um pouquinho. Não, mas eu ia comentar por cima mesmo. Porque eu comprei esses dias um café orgânico, me mandaram links, eu vou provar, tá barato. Gente, café é ruim. Não tava gostoso. Olha, gente, essa pessoa fez alguma coisa muito errada nesse café, porque, tem o selinho de orgânico, mas, né, precisa de mais coisa pra você dizer que o café é de qualidade. Mas não pode falar agora, que daí a gente já... Então, porque o que eu vou falar nem é só a respeito do café em si. O que acontece? Hoje, nós sabemos que nós temos dados aí que a produção de alimento que é feita pelo Brasil, 70% aproximadamente é feita por pequenos produtores. Quando a gente leva isso para a cafeicultura, nós temos um grande número também de pequenos cafeicultores que produzem que juntos eles produzem uma porção muito grande. Se alguém não entendeu o que eu estou querendo dizer, gente, coloca no chat ou manda mensagem e fala assim, Manu, eu não concordo. Esse é um espaço para a gente discutir, realmente debater esses conceitos. Porque quando eu entrei na universidade, eu vim de uma formação que eu fiz ensino médio técnico em meio ambiente, depois eu fiz curso de gestão em gestão ambiental. Depois eu quis entrar na engenharia florestal porque eu achei que eu fosse ser, sei lá, a Mulher Maravilha, sei lá, desbravadora das florestas. Então, foi bem Também assim. entrei nisso. E quando a gente adquire conhecimento e vê como as coisas acontecem, a gente tem muita responsabilidade. Eu, como técnica na área hoje, eu tenho muita responsabilidade quando eu vou conversar com os produtores e ainda mais quando eu vou informar as pessoas, porque eu tenho uma informação comigo que eu sei que uma grande parte da população, eu vou dizer assim, a maioria da população não tem a informação que eu tenho. E muitos de vocês aqui também não têm. Então, é legal esse espaço para a gente debater sobre isso. Quando a gente fala sobre uso de agroquímicos, é um tabu. Então, as pessoas acreditam muito na questão da agricultura orgânica, que a agricultura orgânica vai, entre aspas, salvar
a forma como se faz agricultura no mundo. Mas, infelizmente, as coisas não são assim, principalmente para o pequeno agricultor, porque às vezes a gente associa também a pequenas produções à produção orgânica, e não é assim. A Clarissa falou ali a questão da certificação, como que é feito o manejo ali da agricultura orgânica, e a agricultura orgânica ela é muito difícil dela ser implantada. Primeiro, quando você tem uma agricultura convencional e você vai mudar o seu sistema de agricultura convencional para uma agricultura orgânica, dependendo da cultura, você pode demorar até 20 anos. A cultura do café é uma dessas culturas, você pode demorar até 20 anos, porque você tem resíduo de produtos ali no seu solo. E depois que você muda consegue realmente fazer essa transição da agricultura convencional para a agricultura orgânica, você tem uma série de etapas e coisas que você precisa fazer no manejo ali da sua lavoura para você conseguir realmente manter essa certificação de orgânico. Então, você não pode manejar, por exemplo, óleo de nim é uma coisa que é natural, mas você não pode fazer o uso discriminado do óleo de nim. Nim é uma árvore que ela produz um óleo, e esse óleo ele é utilizado para controle de algumas pragas e doenças. Mas o excesso do uso desse óleo, ele vai fazer com que na área fique presente essa molécula, e é num teor que não é permitido pela legislação de produtos orgânicos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, um pequeno produtor, primeiro, muitas vezes, infelizmente, ele não tem acesso a esse tipo de informação. Ele não tem acesso a todas as tecnologias. Ele não tem dinheiro realmente para poder investir numa agricultura orgânica, porque a agricultura orgânica não é uma coisa barata de você se fazer. A agricultura orgânica não é você plantar um pé de alface e deixar lá na horta ele nascer por livre e espontânea vontade, você demanda cuidados. Todas as culturas, mesmo em sistemas agroflorestais ou em sistemas de... Como fala, Clarice, quando não é agroflorestal, mas tem várias plantas na mesma área? Consórcio. Consórcio, mesmo quando é sistema de consórcio, quando você não tem uma monocultura, isso demanda cuidado de capina, isso demanda cuidado de o que eu vou colocar nessa área para fazer o controle ali de determinado inseto, porque tem lagarta, tem outros insetos que vão ali consumir essas plantas. Então, quando a gente fala de agricultura orgânica, eles sempre falam sobre equilíbrio, você tem que manter a área em equilíbrio, só que não é fácil manter essa área em equilíbrio. Principalmente porque toda a área do entorno, ela não está em equilíbrio ecológico, no caso, que existe uma definição até para o que é esse equilíbrio ecológico. Se eu estiver falando demais e vocês não estiverem entendendo, gente, eu peço que vocês me falem, você também, Clarice, se eu estiver falando alguma coisa que você vai falar, e se eu estiver falando alguma coisa... Não, pode falar, qualquer coisa eu complemento. E... aí é muito fácil a gente chegar e falar o seguinte argumento. Então, se todo mundo fizer agricultura orgânica e começar a fazer a agricultura de forma equilibrada, isso tudo vai se normalizar. Acontece que a gente esquece que as pessoas elas precisam alimentar. E hoje, com a informação que eu tenho, eu sei que com a agricultura orgânica e com esses meios de cultivos, a gente não consegue produzir alimentos o suficiente. Então, qual que é a questão? Tentar ser o menos degradante possível. Então, tentar usar tecnologias e técnicas que sejam menos degradantes. E uma coisa que é muito complicada no Brasil, justamente por esse tabu, quando a gente fala sobre controle químico, que é, ou seja, usar agrotóxico, porque as moléculas que a gente tem hoje de agroquímicos no Brasil, elas são muito velhas, são muito antigas. E as moléculas que a gente tem novas disponíveis no mercado, que são moléculas mais eficientes e menos degradantes, a gente não consegue aprovar o uso dela no Brasil, justamente por essa desinformação que a população tem. Então, quando esse tipo de estudo, esse tipo de molécula, ele entra em votação para ser utilizado, a gente não consegue fazer, não consegue essa aprovação, porque tem um apelo
da população muito grande, porque a mídia sempre cai em cima. Então, hoje no Brasil, a gente tem um uso de moléculas muito antigas e a gente repete sempre, todo ano, a cada ano agrícola, a gente está repetindo o uso dessas mesmas moléculas antigas, que são algumas moléculas que eram utilizadas lá na Guerra do Vietnã e até antes disso. Então, assim, são moléculas altamente agressivas para o ambiente e para nós. Eu não gosto de falar assim para o ambiente, para nós, porque eu me sinto parte do ambiente, mas para vocês entenderem assim, que elas são muito agressivas para os seres humanos, animais, e para o ambiente também, para o solo, porque o solo, existe uma microbiota, existe uma população, existem insetos que moram naquele solo, então isso faz mal para o solo, faz mal para a água, faz mal para nós. Então, pensar a agricultura orgânica e esses outros meios de cultivo com um olhar um pouco mais crítico e um pouco mais realista, exatamente, realista, porque a agricultura orgânica não vai salvar o mundo, é utópico sim, porque a gente não vai deixar de cultivar a forma que a gente cultiva, para cultivar só orgânico, porque a gente não consegue alimentar as pessoas com isso, e alguns preconceitos também que a gente tem com relação à agricultura. Por exemplo, quando a gente fala assim, tem muita crítica com relação àquelas propagandas de que o agro é pop. Eu também critico muito essa propaganda de que o agro é pop, porque essa propaganda é só para grande produtor, que é a minoria, ou seja, de 100% dos agricultores no Brasil, 30% são esses grandes agricultores onde o agro é pop, onde passa aquela propaganda na Globo, com aqueles 30 tratores entrando dentro de uma área, fazendo colheita. Então, o agro, ele não é pop. Ele é pop só para quem já tem dinheiro. Infelizmente, a maioria desses grandes agricultores são latifundiários. Então, esse tipo de crítica a gente tem que fazer, mas tomar muito cuidado como que a gente se posiciona com relação a essas críticas, porque a gente tem que lembrar que 70% desses agricultores que estão sendo alvo dessas críticas são pequenos agricultores que eles não têm acesso à informação, eles não têm dinheiro e eles não conseguem mudar a forma como eles fazem isso por uma série de problemas. Então, eles não vão mudar para a agricultura orgânica pelos motivos que eu já falei, e eles precisam mais da nossa empatia e mais de informação. Então, toda vez que um produtor vem conversar comigo, eu tento ter essa conversa com eles de conscientização mesmo, porque, como eu falei para vocês, hoje, como técnica e como consumidora, eu possuo uma informação que eu me sinto responsável pelo tipo de consumo que a gente vai ter. Então, agora que vocês têm um pouco dessa informação, e eu queria ter a Fer falando aqui, que a gente vive numa sociedade capitalista. Então, infelizmente, isso não vai mudar, não. Porque, infelizmente, a gente tem que fazer a nossa parte dentro dessa lógica. Então, como que é o nosso comportamento como consumidor na aquisição desses produtos? Eu sou uma pessoa que super levanta a bandeira da questão da gente consumir produtos diretamente do produtor, frequentar a feira. Esse tipo de comportamento, parece um trabalho de formiguinha, mas só que se a gente fizer e se a gente conseguir convencer as pessoas à nossa volta a fazer, é uma forma que eu consigo enxergar de conseguir realmente apoiar esses produtores, esses pequenos produtores aí, esses produtores, principalmente produtores familiares. Com relação à certificação, isso aqui vai ficar gravado, talvez algumas pessoas vejam e as pessoas vão me xingar por isso, porque eu trabalho com algumas dessas pessoas. Eu não acredito em algumas certificações. Então, eu acredito muito mais nesses produtores que eu estou vendo, como que acontece. A gente tem acesso, principalmente aqui em Lavras, que é uma cidade pequena, a gente consegue ter acesso a esses produtores e a esses produtos. Então, assim, consumam produtos de feira, procurem saber a procedência do que vocês estão procurando, e até por questão de saúde também, né? Quanto menos industrializado for o produto que vocês estão comendo, mais equilibrada é a sua alimentação. Desculpa aí a galera da engenharia de alimentos, porque a gente trabalha com alimentos industrializados, mas em questão nutricional, se você for pensar, né, é muito melhor você consumir produtos frescos. E... Não precisa parar para pensar muito não, né, João? Isso aí. Eu falo que eu entendo o pessoal de alimentos que quer otimizar o processo, porque é engenheiro, mas às vezes que pensar que otimizou o processo, porém, a que custo?
Não, mas a engenharia de alimentos ela é ótima, porque, por exemplo, às vezes a gente tem um alimento muito fresco, eles conseguem aumentar a vida útil desse produto, por exemplo, e tem a parte de processamento, microprocessamento de produtos. Então, assim, não é para descascar a mexerica e vendê-los como separados, não. Mas a gente pode pegar alimentos que têm essa vida útil menor e tentar, com tecnologia, melhorar a vida útil desse alimento. Isso vai ser bom até para os pequenos produtores, que eles não conseguem ofertar muitos desses alimentos, porque para eles não é viável. Eles vão plantar, vão ter um custo ali de plantio e eles não vão conseguir vender tudo a tempo, vão estragar e assim vai. Então, desperdício. Lembrando que os últimos dados da FAO, 1/3 de todo alimento produzido no mundo, ele é perdido em transporte, é perdido em armazenamento. Então, gente, é muita comida sendo perdida no mundo, porque um dos motivos é justamente a gente não saber transportar direito, a gente não saber armazenar direito. Então, fica a dica. Enquanto isso, pessoas passando fome. Ô, Manu. Falei muito e não falei da qualidade do café. Ô, Manu. Oi, bem. Deixa eu só acrescentar isso que você falou, defendendo a engenharia de alimentos também. É mais ou menos o mesmo pensamento que você falou da agronomia, para deixar esses alimentos mais disponíveis, né, também. Sim. Então, a questão do agrotóxico vai na mesma onda. Pode não ser legal, mas às vezes é o jeito que dá para você disponibilizar esse alimento para as outras pessoas, né? Exatamente. É porque aqui é muito fácil a gente falar, né, Aline? Porque aqui a gente tem tudo muito disponível. Mas quando você pensa, uma pessoa que mora lá em São Paulo, qual que é o custo de você ter um alimento super fresco, entendeu? Então, é mais caro. E nem só São Paulo, né, gente? Você vê o pessoal da Europa. Lá na Europa você não tem um pé de bananeira na sua horta para você plantar a banana e comer ali na hora, não. Alguém levantou a mão e agora não aparece aqui para mim quem levantou a mão. Você não lembra? Sou eu, mano. Sou eu. Como que fazia quando chegava um fresco lá? Lugar? Ai, Vini, nem lembro, depois você fala aí. Adriano, foi você que levantou a mão? Foi eu mesmo. Diga. Não, que eu acho interessante essa parte, assim, que questão da produção de alimentos, né? Eu concordo muito com o que você falou, assim, de ser é utópico essa questão da produção orgânica, né? Porque se a gente partir para isso, é impossível produzir alimento para toda a população, né? Eu acho que tem que ter aquela questão do controle, questão de manejo correto e tudo. Essa parte também lembra muito também a parte da produção animal também, né? Muita gente critica muito a questão do leite UHT, né? O pessoal da engenharia de alimentos vai saber falar melhor, né? Mas o tempo de prateleira que você ganha também com o leite UHT é muito superior do que o leite de saquinho, por exemplo, que é 7 dias, acho que é 7 dias. Então, é interessante ter um alimento mais natural, mas muitas vezes inviável, uma barreira inviável isso, né? Infelizmente, tem igual a questão da produção de carnes, né? A gente pensa na questão do bem-estar animal, na produção de carne, leite, vem a questão do bem-estar animal, mas muitas vezes isso se torna inviável pela demanda que há hoje no mundo, né? Então, é uma situação muito complexa, muito complicada, assim, de como que vai ser analisado isso, né? Sim. Vou nem falar sobre bem-estar animal, porque eu não como carne. Não, mas o bem-estar, assim, tem vários aspectos, né? Muito amplo, assim, né? Não só pela questão de produção de carne, ovos, leite, assim, né? Mas completando aqui o que eu estava falando antes com relação a isso, gente, é que, voltando para o café, né? Que dancei e não falei do café. É muito difícil você produzir café orgânico de qualidade, porque o cafeeiro, a planta, né, do café, ela é muito suscetível a ataques de pragas, doenças, e, além disso, é muito suscetível
suscetível às condições edafoclimáticas, que as condições de clima, de solo, como que esse café está sendo adubado, quanto de chuva que está tendo. Então, não é só você colocar agroquímico, é como que você vai manejar isso. E no manejo disso tudo, é muito difícil você não utilizar essas moléculas não orgânicas para fazer o controle necessário para ter uma bebida de qualidade. Eu não vou dizer que é impossível, porque na natureza nada é impossível, mas entendam isso como quase impossível. É muito, muito raro, raríssimo, você encontrar um café orgânico que, pela classificação, ele tenha qualidade de café especial. Por conta de tudo isso que a gente discutiu. E não é O que você ia falar, Clarice? Para brocar é muito fácil, daí já acabou com a bebida, né? Então, Sim. qualquer ataque que sofrer já dá uma... Se o café ele pega muito vento, ele vai queimar esse fruto. Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem que fazer e de cuidados que tem que ter. O produtor ele tem que ter muita mão de obra para poder fazer o manejo dessa lavoura para conseguir. E para esse número de mão de obra que ele precisa, que ele precisaria, no caso, né? Não, a conta não fecha pelo preço que ele vende à saca. Então, o mundo ele é capitalista mesmo, não tem como, infelizmente, é isso aí. E eu gostaria que não fosse assim, eu gostaria de pagar as pessoas com amor e gratidão. Inclusive, eu tenho muito. Inclusive, se alguém quiser ir receber pagamento de alguma coisa com amor e gratidão, estou oferecendo. Mas não é assim, e eu acho que está muito longe da gente, ou dos nossos netos, ou dos nossos tataranetos, ver uma situação diferente no mundo. Então, a gente precisa lançar a mão desse uso de tecnologia. Mas podemos ser racionais no uso também, né? Não precisa ficar atacando Roundup em tudo. Eu faço, tem que planejar muito. O pessoal às vezes gasta dinheiro, tá colocando já o pacote tecnológico, chegou lá, vai aplicar tal coisa, tal época, tal. Se a pessoa tivesse um pouquinho mais de planejamento e se otimizar tanto essa produção, que não ia gastar tanto, não ia jogar tanto produto no solo, então tudo depende do planejamento. O mais fácil realmente é você botar a mudinha ali e deixar ela crescer, porque... Muitos produtores, eles não têm a noção de que a propriedade dele é uma empresa rural, então já começa por aí, né? Eles não têm essa visão. Então, essa questão do planejamento, realmente, eles não têm muito esse planejamento do todo, né, dessas pequenas ações, e cai naquilo que eu falei, até dei exemplo da Fazenda São Sebastião. Quando a filha do dono da fazenda entrou para fazer a administração da fazenda, no primeiro ano, eles economizaram R$1,5 milhão só fazendo, colocando em prática o manejo integrado de pragas e doenças. Então, eles deixaram de colocar na área R$1,5 milhão de agrotóxico. Então, é muito dinheiro e muito produto que deixou de ir para o ambiente, apenas com controle ali de pragas e doenças. Então, Clarice, continua lá que parei. Falei que eu tinha que falar. Tá, vou complementar, eu gosto de fazer um exercício. Toda refeição que você faz, olha para o seu pratinho, para o seu copinho de café e pensa de onde que ele veio, como é que ele chegou na sua mesa. Aí você fica pensando como é que a agricultura funciona, todo o processo, a logística. É um exercício bom de se fazer. Verdade. Então você reflete. De onde que veio seu arroz, do Rio Grande do Sul, como é que ele chegou aqui. É muito interessante. Deixa eu voltar de contar. Eu acho que eu fecho essa parte. Aí a gente vai para alguns modos de produção de café que são diferenciados, não deveriam, por quê? O café, ele é uma espécie de subbosque, ou seja, ele se desenvolveu lá no seu local de origem lá na África, no subbosque, é abaixo do dossel da floresta. O dossel da floresta é a parte de baixo, a árvore cresce, solta lá suas galhas e folhas, eles fazem uma certa sombra, e o que nasce embaixo a gente chama de subbosque. E esse café sombreado, então, o café ele veio assim lá da sua origem, ele foi passando por vários melhoramentos, seleções,
para ser plantado no nosso modelo anterior de plano sol. Esse café sombreado, ele é comum em alguns países ainda mais na América Latina. Aqui na Colômbia, grande parte do café ele ainda é sombreado, que eles plantam perto da floresta. É um cultivo de menor impacto ecológico, só que ele é menos produtivo. Por isso que teve todo um melhoramento para ter o café que você consegue plantar no plano sol. Há os cafés agora, mais cultivados mais atuais, de sombra? Tem. Então, é um grande trabalho. Aqui na UFA tem pessoal que pesquisa isso, de ter café sombreado que tenha uma produção que seja interessante para quem quer produzir. E também não queira cortar suas árvores. Então, a gente tem esse café sombreado, e a gente também tem o café arborizado, que é diferente. O café arborizado, você não vai gerar uma sombra em cima do seu cafezal. Você vai plantar algumas árvores dispersas, não tão dispersas, tem que ter, assim, o seu planejamento, o seu croquis, você vê onde você vai colocar cada árvore, que a sua intenção é obter madeira. É uma agroflorestal, um consórcio, você pode chamar de outros nomes também, que você quer ter essa madeira, você vai ter um ganho depois com essa madeira. Eu vi bastante trabalho usando espécies de madeiras mais nobres, que daí depois que você usar o cafezal todo, ter a sua renda com o café, você vai ter uma árvore com uma madeira mais nobre, mais cara, com mais rentabilidade, para você ter esse ganho também aproveitando o seu terreno. E também uma árvore isolada, você acha que é só uma árvore isolada, só que ela também tem alguns benefícios. A árvore sozinha num pasto, ela tem sim um certo benefício. Tem toda a questão de solo, a sombra naquele local. Então, não vai achar que plantar uma árvore sozinha não faz diferença. E é interessante para quem quer ter uma rentabilidade maior. Então, a gente já conversou que tem que ter muito planejamento, porque eu estava ouvindo esse final de semana no podcast do Tatu, da fruticultura. Ele fez um podcast e ele estava falando, não adianta nada, você quer ter a boa intenção, você quer ganhar, só que você não planeja. O mais fácil realmente é você olhar a sua plantinha crescer. Você tem que ter em mente o que você quer plantar, como você quer vender. Na verdade, você tem que pensar a primeira coisa, você vai vender para quem, como e como isso vai chegar para essa pessoa. Então, o café é a mesma coisa. Você tem que pensar muito de como você vai ter esse café para você escolher a sua melhor forma de produção. O que você tem no seu terreno? Você tem uma área que você tem que derrubar? Tem que derrubar mesmo? Você consegue colocar um café sombreado ali? E pensar também que essas produções ditas sustentáveis, ela tem um valor agregado. Não só pelo... Olha, estou vendendo um café orgânico, por isso que eu vou vender ele caro. O que a Manu falou. Tem todo aquela trabalheira de você ficar vigiando, ver se não vai ter alguma praga atacando. Você tem que, na hora que a praga chega, você tem que entrar com uma intervenção que não seja não orgânica. Então, tem todos esses processos para você ter esse café de forma... Você não pode perder dinheiro, né, gente? Espero que eu perdi o que eu ia falar. Aí, só emendar aqui, você não pode falar que seu café é orgânico se você não tiver o selo lá dos orgânicos do Brasil, você pode ser denunciado e ter que pagar uma multa enorme. E tem que Aí não compensa nada que você cobrou caro no seu café, você não falar. É uma forma de produzir, mas existe uma marca que regula isso. Gente, porque teve uma época que todo mundo plantava pé de alface na horta e falava que era orgânico e queria vender um produto como orgânico e não era orgânico nada. Então, essa marca, ela existe para isso, para regular os plantios, a produção. Gente, eu perdi o que eu ia falar mesmo. Mas então, você tem que pensar muito. Quando você quer produzir alguma coisa, você tem que ter todo o planejamento. Nada na vida você faz sem planejamento. Então, ainda mais quando você vai mexer com a alimentação de outra pessoa e com o ganho de dinheiro que você vai ter. Gente, no mais, muito obrigada. Botei aqui a propaganda da Manu, cafezinho muito bom da Lola, que foi produzido de maneira muito especial. E quem quiser falar alguma coisa, a gente conversa sobre. É porque eu fico meio presa aqui nesse formato de slide, mas falando sobre, a gente conversa.
Ai, o café da Lola, que orgulho. Minha filha é tão linda. Tão fofo. Tão gostosinho esse café, gente. Ai, não é por mal não, mas tá gostoso mesmo. Ficou muito bom. Gente, alguém tem alguma dúvida? A gente falou Eu vou bastante. sair aqui. Eu quero ver a cara de vocês. Acho que só eu que tô aparecendo com a cara. O povo não quer mostrar a cara. A Leti acabou de acordar. Aline, aniversariante. A gente vai ter que cantar parabéns? Tô indignada com você nessa casa, minha filha. Cadê meu bolo? Tô indignada com o Brasil. Gente, tá gravando. Eu vou... Peraí que eu vou parar a gravação.